Bom dia a todos e a todas. Vamos iniciar a 29ª sessão ordinária, no dia 24 de setembro de 2024, com a presença dos vereadores Irmão Biá, Denise Almeida, Gisele Travares, Misael Prestanista, Jojó Guerra, Professor Marcelo, Saulo Holanda, Biai e Tony Magalhães. Com o coro regimental, declaro aberta a 29ª sessão ordinária e peço ao vereador Severino Barbosa Biai que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Da segunda epístola, ou carta de São Paulo aos Coríntios. Epístola ou carta, né? Que é a mesma coisa, né? Né, professor? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os irmãos santos que estão em toda a Acaia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Amém. Minuta da 28ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 10 de setembro de 2024, sob a presidência do vereador Saulo Holanda. Às 10 horas e 30 minutos do dia 10 de setembro de 2024, realizou-se no plenário da Câmara Municipal de Olinda a 28ª reunião ordinária. O presidente vereador Saulo Holanda, o presidente promoveu a abertura da reunião ordinária, procedeu à verificação da presença dos vereadores presentes. Irmão Biá, Denise Almeida, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Neto Beira Rio, Professor Marcelo, Dete Silva, Saulo Holanda, Biai e Tony Magalhães. Observando o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. A vereadora Gisele Tavares prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Livro de Salmo, capítulo 60, versículo 1 ao 9. O presidente realizou a leitura da minuta da 27ª reunião ordinária, realizada no dia 27 de agosto de 2024. Em discussão, a ata da 27ª reunião ordinária. Em discussão, quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma, aprovada a ata da 27ª reunião ordinária. Em seguida, o presidente realizou a leitura da minuta da segunda reunião extraordinária, realizada no dia 27 de agosto de 2024, em discussão, a ata da segunda reunião ordinária. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovada a ata da segunda reunião extraordinária. O presidente prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, o presidente declarou o livro de oradores aberto. O primeiro orador, a vereadora Gisele Tavares, discursou. Seguido com o livro de oradores, o vereador Jojó Guerra discursou e concedeu a parte à vereadora Dete Silva. Seguido com o livro de oradores, o vereador Dete Silva discursou e concedeu a parte aos vereadores Gisele Tavares e Jojó Guerra. A sessão foi suspensa por alguns minutos. Em seguida, a ordem do dia, vereadores presentes, Irmão Biá, Denise Almeida, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Professor Marcelo, Ricardo Souza, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães, Tostão de Olinda, Felipe Nascimento, Flávio Urquiza, Vinícius Castelo, ausência justificada, e Vinícius Castelo, ausência justificada do vereador Flávio Urquiza. 12 vereadores presentes, projeto em discussão, projeto de decreto legislativo, número 20/2024, autoria de Dete Silva, concede o título de cidadão olindense ao senhor José Guaraci Felipe da Costa, parecer favorável. Em discussão, não houve quem quisesse discutir. Em votação nominal, votaram favoravelmente Irmão Biá, Denise Almeida, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães,
Tostão de Olinda, Felipe Nascimento, Neto Beira Rio, Vinícius Castelo e Flávio Nascimento. 12 votos favoráveis. A vereadora Dete Silva justificou seu voto. Aprovado o projeto de decreto legislativo 20/2024, de autoria do vereador Dete Silva. Projeto de decreto legislativo número 21/2024, de autoria Dete Silva, concede a medalha ao mérito a Luiz Magalhães, senhor Kennedy Cruz da Silva. Parecer favorável das comissões de Legislação, Justiça e Redação, Antônio Magalhães, Felipe Nascimento e BI. Parecer favorável da Comissão de Educação e Esporte, Denise Almeida, Flávio Urquiza, Misael Prestanista. Em discussão, novo, quem quisesse discutir. Desculpa, não quisesse discutir. Parecer favorável da Comissão. Não houve discordância alguma em votação. Votaram favoravelmente Irmão Biá, Dete Silva, Denise Almeida, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biá, Tostão de Olinda, Felipe Nascimento, Neto Beira Rio, Vinícius Castelo, ausência justificada, e Flávio Urquiza, ausência justificada. 12 votos favoráveis. A vereadora Dete Silva justificou seu voto. Aprovado o projeto de decreto legislativo 21/2024, de autoria do vereador Dete Silva. Decreto legislativo 24/2024. Autor, professor Marcelo. Concede o título de cidadão de Olinda ao senhor Michael Senshin Nakamura. Parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Antônio Magalhães, Felipe Nascimento e BI. Parecer favorável da Comissão de Educação e Esporte, Denise Almeida, Flávio Urquiza, Misael Prestanista. Não houve quem quisesse discutir. Em votação nominal, votaram favoravelmente Irmão Biá, Denise Almeida, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, BI e Tony Magalhães. Tostão de Olinda, Felipe Nascimento, Neto Beira Rio, Vinícius Castelo, ausência justificada, e Flávio Urquiza, ausência justificada. 12 votos favoráveis. Aprovado o projeto de decreto legislativo 24/2024, de autoria do vereador professor Marcelo. Projeto de decreto legislativo número 26/2024, autora Denise Almeida. Concede a medalha ao mérito a Luiz Magalhães, senhora Rosa Maria Raposo. Parecer favorável da Comissão de Legislação e Justiça, Antônio Magalhães, Felipe Nascimento e BI. Parecer favorável da Comissão de Educação e Esporte, Denise Almeida, Flávio Nascimento, Flávio Urquiza e Misael Prestanista. Em discussão, a vereadora Denise Almeida quis discutir. Em votação, votaram favoravelmente. Desculpa. Irmão Biá, Denise Almeida, Misael Prestanista, Gisele Tavares, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, Dete Silva, professor Marcelo, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Severino Barbosa Biai, Tony Magalhães, Tostão de Olinda, Felipe Nascimento, Neto Beira Rio, Flávio Urquiza. Aprovado o projeto de decreto legislativo número 26/2024, de autoria do vereadora Denise Almeida. Requerimentos número 331/2024, Denise Almeida. Assunto e voto e aplauso aos profissionais da educação física. Em discussão, a vereadora Denise Almeida, que quis discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o requerimento 331/2024, de autoria da vereadora Denise Almeida. O presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 24 de setembro de 2024, no horário regimental. Coloco em discussão a ata da 29ª sessão. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado a ata da 29ª sessão ordinária. Declaro aberto o livro de oradores. Primeiro orador, o vereador Severino Barbosa Biai. O senhor tem 15 minutos. E mais 7 minutos e meio do vereador
Misael Prestanista. Eita, desculpa, seu velho. Desculpa. Deixa eu ler só o expediente, é rapidinho. Desculpa que eu atropelei o processo aqui, falta o expediente. Rapidinho, seu velho. Expediente da 29ª Sessão Ordinária, projeto ordinário, vereadora Gisele Tavares, estabelece políticas municipais de incentivo e produção, o uso excedente de energia limpa no município, projeto de lei 67/2024, BI, altera o artigo 1 da Lei Municipal número 6.285, de 27 de março de 2023, projeto de resolução número 01, vereador Saulo Holanda, denomina vereador Mauro Fonseca e o plenário da Câmara Municipal de Olinda, projeto de resolução número 02/2024, autoria do vereador Severino Barbosa Biai, institui a medalha ao mérito cultural Chico Sainz. Ofícios número 135/2024, Marcos Alberto Araújo Leão Filho, secretário executivo de Habitação em Olinda, resposta ao ofício 605/2024, requerimento 304, de autoria da vereadora Gisele Tavares. Ofício 074, Rosângela Ferreira, diretora administrativa, encaminha a lei sancionada abaixo de discriminada. Lei ordinária 6361, Semana Municipal do Empreendedor Municipal. Ofício 075, Rosângela encaminha os seguintes decretos abaixo. Decreto 099, abraçamento fiscal do município de Olinda, relativo ao exercício 2024, crédito nacional suplementar, no valor de R$ 4.950, em favor da Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo. Ofício 076/2024, Secretaria de Governo, Rosana Ferreira, diretora administrativa, encaminha os seguintes decretos abaixo. Decreto 111 e decreto 112, abre crédito nacional especial. Ofício 077/2024, diretora administrativa da Secretaria de Governo, encaminha leis sancionadas abaixo discriminada. Emenda. Estabelece as diretrizes orçamentárias para o exercício 2025 e de outras providências. Ofício número 78, Secretaria de Governo, Rosângela Ferreira, diretora administrativa, encaminha o seguinte decreto. Decreto 091, abre o orçamento de Seguridade Social do município de Olinda, em exercício 2024, crédito suplementar no valor de R$ 2.100.000 em favor do Fundo Municipal de Saúde. Decreto número 092, abre o orçamento de Seguridade Social Municipal de Olinda, relativo ao exercício 2024, crédito adicional suplementar de R$ 1.203.000 em favor do Fundo Municipal de Saúde. Desculpa. Decreto número 101, abre o orçamento fiscal do município de Olinda, relativo ao exercício 2024, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.730.000 em favor do município de Educação de Olinda. Decreto 109/2024, abre o orçamento fiscal do município de Olinda, relativo ao exercício 2024, crédito adicional suplementar, no valor de R$ 580.000 em favor do Fundo Municipal de Educação de Olinda. Decreto 113, abre o orçamento fiscal do município de Olinda, relativo ao exercício 2024, crédito adicional suplementar, no valor de R$ 128.000 em favor da Secretaria de Gestão de Pessoas e Administração. Requerimento da vereadora Gisele Tavares, requer informação sobre o Fundo de Preservação dos Bens Culturais de Olinda. Encerrado o expediente, declara aberto o livro de oradores. Primeiro orador, o vereador Severino Barbosa Biai, ele tem 15 minutos dele e 7 minutos e meio do vereador Biai. O senhor tem 22 minutos e meio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras aqui presentes, amigas e amigos que estão nas galerias, minhas senhoras e meus senhores que estão nas suas casas, nas suas residências, nos acompanhando pelo YouTube, minhas senhoras e meus senhores. Hoje é uma sessão que traduz praticamente o ocaso dessa legislatura, haja vista que, após a eleição do dia 6 é que nós devemos estar voltando, e evidentemente que ninguém sabe quem vai voltar, porque ninguém tem bola de cristal, né? Existem
centenas, aliás, de candidatos e candidatas que todos têm a mesma pretensão de assumir uma vaga na Casa Legislativa Bernardo Vieira de Mello, no dia 1 de janeiro de 2025. Evidentemente que todos que estão disputando têm a pretensão de galgar essa vaga, evidentemente. Portanto, nós estamos aqui no ocaso, como eu disse, praticamente desse período, dessa sessão legislativa. E eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, de tecer alguns comentários, de deixar algumas informações nesses 15 minutos que tenho, e agradecendo também ao vereador Misael pelos 7 minutos e meio que nos concede. Dizer que, ao longo desses 8 mandatos que eu tenho nesta Casa Legislativa, muitas reivindicações nós fizemos ao longo de todos esses 32 anos e meio, 31 anos e meio. Dizer que são várias e várias reivindicações em todos os sentidos. Às vezes até eu me assusto, ou fico pasmo, quando alguém, e isso acontece em cada início de legislatura, tem acontecido, que eu me recordo que em 2013, vereadores que chegaram aqui achavam que nós não havíamos jamais solicitado, ou discutido, ou pleiteado a regulamentação dos limites da cidade de Olinda. E fizeram aqui o maior alarde que iam fazer, que iam resolver, e até hoje, evidentemente, nada mudou. Porque a questão dos limites que hoje se questiona, Tabajara, com Paulista, Olinda, né, principalmente aquele trecho, mas também tem Recife, lá na área de Passarinho, tem alguns problemas de limites dentro da cidade de Olinda, ou na cidade de Olinda, que hoje, diga-se de passagem, é uma cidade de uma quilometragem muito baixa, né? Olinda, que eu costumo dizer aqui, vou repetir, quando Duarte Coelho, em 12 de março de 1535, fez a carta de doação, está lá o Foral de Olinda, Olinda se limitava ao norte com o Pontal de Maria Farinha. Então, Olinda era paulista. Tudo que era paulista era Olinda. Lá atrás. Olinda se limitava ao sul com o Cabo de Santo Agostinho. Ao leste, evidentemente, com o Oceano Atlântico. E ao oeste, com os arvoredos. E aí se questionava, ao longo de anos e anos, né, dos séculos, até onde iriam os arvoredos, que era também Olinda. Nazaré da Mata, Carpina, Paudalho, São Lourenço, tudo era Olinda. E Olinda foi perdendo o território, e até que em 1935, Olinda perdeu sua maior parte para Paulista, ou que já restava de grande. Olinda, naquela época, tinha 130 e poucos quilômetros quadrados, e perdeu 90 e pouco para Paulista, ficou só com 42, que é o que Olinda tem hoje, que é uma cidade minúscula, com uma densidade demográfica significativa, né? Talvez a terceira ou a quarta maior do Brasil, em razão do seu território ser um território muito pequeno. Então, ao longo dos anos que nós estivemos aqui, que estamos aqui, nós temos feito uma série de reivindicações em várias direções, em vários sentidos, para a cidade de Olinda. No entanto, a cada ano ou a cada dia, com o avançar da tecnologia, das informações, claro, que vão surgindo mais e mais
necessidades de reivindicarmos em outras direções. Deixo aqui, senhor presidente, senhores vereadores, senhores que nos assistem, senhoras, uma lei nossa que faz com que as mulheres possam ter direito a estarem nos consultórios ou nos procedimentos operatórios com acompanhante. Isso é super importante para que as mulheres tenham mais segurança. Deixo também a lei que dá aos advogados, que eu também faço parte da OAB, dá aos advogados, porque tenho carteira da OAB, evidentemente, não faço parte da diretoria, aos advogados terem fé de ofício nos seus pleitos na justiça. Ou seja, o advogado da cidade de Olinda que pleiteia, né, que tem alguma demanda judicial, ele pode anexar documentos sem a necessidade obrigatória de autenticar esses documentos. Solicitei e fui atendido para que o alvará de funcionamento das empresas, dos empreendimentos da cidade de Olinda tivesse um prazo maior para renovação. Até o ano passado, toda renovação de alvará de funcionamento, ele teria que ser feito anualmente. Atualmente, agora, a partir da nossa proposição, através de requerimento que o Executivo mandou um projeto e foi aprovado por esta Casa, e hoje já é lei, que foi sancionada pelo prefeito, o alvará de funcionamento passa a ter validade de 3 anos. Procurei e venho procurando e disse que é um dos legados que nós queremos deixar nos anais dessa Casa Legislativa, que os nossos monumentos históricos eles tenham mais segurança. Para isso, nós estamos pleiteando e vamos pleitear, enquanto pudermos, que a Guarda Municipal, que deve ser a cada dia mais equipada, ou ter mais guardas, para que nossos monumentos históricos dos séculos XV e XVI, o prefeito que vier, a prefeita que vier, tenham o cuidado especial com os nossos monumentos históricos, porque Olinda estará completando agora, no ano que vem, 490 anos. Dia 12 de março de 2025, Olinda completará 490 anos. E é inadmissível que nós não pensemos nessa questão dos nossos monumentos. Os monumentos históricos que fizeram com que, sobretudo os monumentos históricos religiosos, que fizeram com que a cidade de Olinda, lá em 1982, passasse a ser patrimônio da humanidade. Olinda, a partir de 1982, passou a ser patrimônio da humanidade em razão da Igreja da Sé, do convento de São Francisco, que tem uma história de base de lutas democráticas. O Seminário de Olinda, que também foi palco de lutas naquele período da invasão holandesa e francesa do século XVII, lá em 1630. Então, os monumentos históricos, a igreja de Nossa Senhora de Guadalupe, que é padroeira das Américas, é de 1629. A igreja do Carmo, Santuário do Carmo, que data de 1580. Enfim, são vários monumentos que precisam ter esse cuidado, sob pena de ir lá na frente perdermos até título de patrimônio da humanidade. E nós hoje temos
cobrado, temos visto o Executivo buscando essa segurança, ainda assim é preciso que isso seja institucionalizado. Não é a pedido do favor do vereador A ou B ou C que se tenha esses monumentos garantidos, com sua segurança garantida. Há de ser algo institucionalizado. Uma lei, já solicitei isso, através de decreto, que o Executivo tenha que disponibilizar para todas as nossas igrejas, e hoje, sobretudo, a igreja de São Salvador, padroeiro da cidade, né, a igreja da Catedral da Sé, que é onde a igreja mais visitada da cidade de Olinda, ela tenha realmente uma segurança total. Estamos dando entrada também numa medalha, na instituição da medalha Chico Sainz, Chico Ciência, né? Diria um amigo aqui, Chico Ciência, da cultura popular, para que sejam contemplados blocos de carnaval, quadrilhas juninas, entidades altamente da cultura popular. Então, Chico Sainz, que lá nos anos 80, 90, ali no Rio Doce, o criador do Mangue Beach, né, vereador Vinícius? Chico começou naquele campo da segunda etapa, com uma banda de rock. Nós fazíamos ali um festival de verão, o Rock Rio Doce, e Chico já tinha uma banda, uma dublagem de rock e outros ritmos mais, e Chico já participava ali e depois se transformou nessa figura representativa da música, reconhecido mundialmente. Então, nós estamos implementando também essa medalha para que, doravante, quem fizer direito, fizer jus, ser contemplado com essa medalha. Quando estiver pronto aí, me diga. Estamos dando entrada hoje também na medalha do mérito jornalístico, em homenagem a um jornalista que passou por aqui, chamado Ivan Maurício, que trabalhou também nesta casa, e um jornalista reconhecido aqui no estado de Pernambuco. Mas eu concedo a parte a Vossa Excelência. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Só para poder corroborar com a fala de Vossa Excelência, e aí você mais do que qualquer outra pessoa aqui presente sabe a importância do nosso patrimônio e da valorização, inclusive, do que é nosso, né? Não é à toa que você está como vereador há 8 mandatos. E sabe, inclusive, como esse processo de preservação precisa ser constante. Agora, uma das coisas, né, que o próximo prefeito ou a próxima prefeita consiga dar prosseguimento é que a gente consiga entender a eficiência para que os recursos que são oriundos da própria cidade, mas de verbas federais, consigam ser repassados para que a gente tenha a valorização patrimonial como o norte, né, Biai? Porque muitos desses monumentos, inclusive, que Vossa Excelência acabou de falar, poderiam estar sendo, inclusive, resgatados. A gente tem hoje uma possibilidade absurda, e tanto Vossa Excelência quanto eu, que somos católicos, sabem a importância do turismo religioso que essa cidade poderia ter. A gente poderia, inclusive, fazer com que outras igrejas, como a própria igreja ali de São Benedito, poderiam ser reconhecidas e integradas dentro da cidade, mas para isso requer um orçamento que consiga dar conta, né? Infelizmente, a gente perdeu 49 milhões aqui no Pacto Cidades Históricas, que impacta até hoje, né, nisso, mas eu não tenho dúvida, vereador, do seu intuito
de fazer com que a gente consiga ter uma cidade onde o respeito ao patrimônio e a nossa história consiga ser resgatada. O que eu sinto, Biai, é a sensação de que muito do que essa cidade, e Vossa Excelência entende bem, falou aí sobre muitas coisas que são de séculos passados, se fora perdida no tempo. E isso é muito ruim para a nossa história, para a nossa valorização, porque quando não há um incentivo ao que é ser olindense, a esse resgate histórico, se há a perda da própria história, da própria cultura. Então eu quero parabenizar e quero concordar que a próxima gestão dessa cidade, ela precisa ser uma gestão que consiga entender o seu papel, inclusive de resgate, mas um resgate que valorize através do orçamento os nossos monumentos, as nossas igrejas, os nossos espaços públicos, para que aí sim a gente não torne a política dependente, mas ao mesmo tempo que extraia da cidade de Olinda as suas potencialidades. Só parabenizar e concordar com a fala de Vossa Excelência, como líder do governo, e aqui falo líder da oposição, de que Olinda tem muitas coisas que a gente concorda, porque o potencial dela se existe. Só falta, de fato, a efetividade. Obrigado, vereador. Incorporo a parte de Vossa Excelência e dizer também que fazer justiça, que nós também implementamos ou demos entrada em um projeto de fazer patrimônio imaterial da cidade algumas entidades, tanto do nosso bairro lá do Rio Doce, quanto aqui do sítio histórico, e que foi uma discussão minha com Vossa Excelência, né, que não sei se Vossa Excelência já apresentou alguma entidade como patrimônio imaterial, mas que nós apresentamos algumas, e dizer que também é importante, porque a cidade de Olinda, na minha concepção, eu tenho um livro, eu gostaria até, Ricardinho, pega aquele livro ali, por favor. Eu tenho um livro que traz a história de Olinda desde a Carta Foral, né? É o livro que é Olinda dos Planalto, do Planalto às Planícies. É um livro que ele hoje está defasado em cerca de 20 anos, uma vez que ele foi editado já no final dos anos 90, né? E que traz até ali vários e vários pontos históricos ou da história da nossa cidade. Eu prezo muito por isso, porque eu acho que a cidade de Olinda, ela tem uma representatividade muito grande, significativa. São poucas cidades no Brasil que são patrimônio da humanidade, e Olinda é uma delas. Então eu guardo esse livro como uma relíquia. Já passei para alguns professores, né, já pedi para eles adotarem, e esse livro ele traz aqui Olinda das Colinas, né, que foi de uma colina que começou a história de Olinda, né, do alto, né, lá do alto, que Duarte Coelho Pereira, quando fez aquela célebre exclamação, Olinda, paisagem ou imagem para uma cidade, né, para uma vila. Então, isso lá em 1535. Então, esse livro, ele traz a história até um determinado ponto. Hoje, olha, ele é de 2004 aqui, então 20 anos, está defasado. Hoje existe um jornalista aí que está escrevendo uma nova história, uma história atualizada já, com essa parte do século XXI, onde nós estamos vivendo, né, que desde 2001 nós estamos no século XXI. Então, eu prezo muito por essa questão da história da cidade, porque eu aprendi muito com o prefeito Germano Coelho, a época que eu comecei vereador com Germano, já no seu segundo mandato, que Germano teve 2 mandatos em Olinda, um na década de 70 Vereador, Vossa Excelência pode concluir, por favor? 80, e depois voltou em 93, né? Então, eu aprendi muito com Germano, que tinha um amor profundo pela história, por tudo de Olinda, Germano de Vasconcelos Coelho.
Então, dito isso, nós estamos agora tentando trazer um livro atualizado de toda Olinda, de toda a história de Olinda, e também estamos entrando com um projeto de lei para que seja adequado esse projeto ao currículo municipal, para que os alunos, desde o começo, eles possam também aprender algo da história de Olinda paulatinamente, né? Porque é inadmissível uma cidade com a história da nossa. O Brasil hoje tem Ouro Preto em Minas Gerais, São Luís no Maranhão, Olinda, Salvador, Brasília. Eu acho que só essas cidades são patrimônio da humanidade. Aqui no Brasil, que tem 5.570 cidades, né? O Brasil são 5.570 cidades, se não me falha a memória. Então, a gente só tem 5 ou 6 cidades patrimônio da humanidade. É evidente que nós precisamos preservar, porque o mundo todo tem os olhos voltados para a nossa Olinda. Talvez alguém não saiba dessa dimensão, mas existe essa dimensão. O mundo todo tem os olhos voltados para a nossa Olinda. E quanto mais ela estiver melhor, mais atrairá visitantes, turistas do mundo todo, sobretudo do mundo dos países ricos, né? Que hoje nós temos 8 países ricos no mundo. Temos os BRICS aí, que também são em desenvolvimento. Temos 20 países que podem mandar gente para visitar o mundo, não é? São poucos países, em 200 países do mundo, 20 mais ou menos, os seus cidadãos podem participar ou visitar o mundo todo em matéria de, como lazer. Ao longo desses anos, meus senhores, minhas senhoras, senhor presidente, senhores vereadores. O senhor pode concluir, vereador, por favor? Acabou? Acabou. 22 e... 22. Acabou, vereador. 22 já. Eu pediria, presidente, a benevolência de Vossa Excelência, só mais um minutinho, não sei se alguém tem 5 minutos aí, só para dizer que participo, e eu disse isso desde o começo. O professor Marcelo está passando 5 minutos. 5 minutos. Obrigado, professor Marcelo. Dizer que nós participamos das comissões de orçamento e legislação desta casa, justiça e redação, ao longo de vários e vários anos. Convivi muito aqui com o Mauro Fonseca, que hoje eu estou vendo que o plenário vai ter o nome de Mauro Fonseca. Éramos nós dois na comissão de legislação, justiça e redação, e eu sempre participei da de orçamento. Dezenas de ruas que fizemos solicitação para pavimentação, a lei do calendário esportivo, que nós pleiteamos este ano, para que Olinda tivesse no seu calendário esportivo, fosse inserido no calendário esportivo da cidade, várias modalidades, para que houvesse, para que haja nos bairros voleibol, basquetebol, todo tipo de esporte. E agora estamos fazendo uma emenda a essa lei, porque descobrimos, eu quero deixar aqui, me desculpar da minha ignorância esportiva, eu descobri o aquatlon. Pouca gente sabe o que é, né? Aquatlon, né? Que é uma modalidade esportiva louca, né? O cara vai para o mar, volta para a areia, corre no mar, é uma loucura, né? Aquatlon, que nós estamos fazendo uma emenda também para que seja inserido no calendário de Olinda, no calendário esportivo. E encerrando, senhora presidente Denise Almeida, quero agradecer e dizer que uma das nossas máximas aqui ao longo desses anos todos também foi uma coisa que eu prezei imensamente e que vou continuar prezando. Não sei se voltarei, mas até o final do ano eu vou prezar, que é a pontualidade, que é a assiduidade. Eu fui o vereador que nesses anos todos ninguém me viu faltar ou chegar atrasado nas sessões da Câmara.
E eu vou continuar prezando por isso, porque eu acho de suma importância que a população, ou quem chega na Câmara, encontrar o vereador e que as sessões até possam continuar dentro da hora, no horário marcado. Eu vou continuar prezando por essa máxima na minha vida, que foi sempre de chegar na hora e de nunca faltar, porque trabalhei também anos e anos numa empresa pública que tinha um respaldo muito grande na época da população e passei minha vida toda sem chegar atrasado e sem faltar a um dia sequer de trabalho ao longo de 36 anos e meio que eu passei na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Graças a Deus, saí, mas saí deixando um legado que até hoje é marcado pelas amizades, pelo respeito que tenho dos funcionários antigos e menos antigos. E hoje eu quero levar daqui também, deixar esse legado, que a população haverá de ter um respeito por este vereador que está aqui há 8 mandatos e prezou sempre pela pontualidade e pela assiduidade. Se voltarmos, vamos continuar, se Deus quiser. Se não, é o povo que não quer, a gente não pode fazer nada. Muito obrigado a todos que nos ouviram, muito obrigado a Marcelo, a Misael e a quem me deu o tempo. Próxima oradora, a vereadora Gisele Tavares. Bom dia a todos. Eu saúdo a mesa na pessoa de Denise e a todos os vereadores na pessoa de Tostão. Então, eu vou abordar alguns temas aqui. O primeiro tema que eu vou abordar é sobre o meu pedido de informação do Fundo de Preservação de Bens Culturais de Olinda. Em 2018, esse recurso foi usado para que a gente pudesse fazer a restauração da Casa 28, que fica na Rua do Amparo. Essa casa é uma das casas que tem muxarabins, que aqui a gente só tem, eu acredito, que 3 casas com essa característica, e conseguimos fazer a restauração da casa, que hoje abriga os conselhos de cultura e de patrimônio. É muito importante que a gente tenha essa informação, porque esse recurso poderia servir para que a gente pudesse fazer minimamente as manutenções dos nossos monumentos históricos, seja as igrejas com pintura, e seja também para algumas casas que as pessoas não têm condições de manter. Então, foi por esse motivo que eu pedi informação sobre esse fundo. Tá certo? Essa é a primeira pauta. A segunda pauta é que eu estou andando pela cidade, né? Todos nós sabemos que estamos num processo político de campanha de reeleição, e eu me deparei com alguns problemas com animais. E parece que foi a questão dos animais, ela é de competência da vigilância animal, que funciona no CEPLAMA. Descobri também que há um centro de proteção clínico veterinário de Olinda. Porém, eu fui surpreendida porque procurei esse centro com 2 casos urgentes e muito difíceis, sobre 2 cachorros pitbulls. Um conseguiu morder a dona, estava amarrado, conseguiu morder a dona e ela levou 25 pontos na boca. E não tinha ninguém que fosse resgatar esse animal. A outra senhora, também de Peixinhos, o filho dela teve os testículos estraçalhados, entendam isso. E ela mesmo teve um corte na mão com vários
que sofreu vários pontos, né? Um ferimento super grave. Esse animal, 3 meses amarrado, sem que ninguém pudesse ir buscá-los. E, para completar, recentemente, por conta de todos esses cavalos que a gente vê na rua de Olinda, a senhora Aparecida, da Rua Gameleira, ela recebeu um coice. Acabou de se aposentar, 25 anos como agente de saúde, e recebeu um coice de um cavalo, é diabética e está na UTI. Então, eu acredito que a gente tem que pensar nessa situação, né, professor Marcelo? Porque, assim, fica muito difícil. Não só isso, estávamos na rua e 2 cavalos, uma égua e um cavalo, tentando fazer um cruzamento com várias crianças na rua e as crianças gritando. E aí eu tentando ver quem é que poderia ajudar, e infelizmente eu não consegui socorro, não tinha socorro. Entendeu? Então eu acho importante que a gente pense isso daqui para frente. Realmente eu não sei se volta ou se não volta, é uma incógnita para nós, mas é preciso se pensar numa forma de fazer esse acolhimento desses animais que estão na rua. Porque é um perigo para a sociedade, né? Outra coisa que eu queria falar é sobre o crédito suplementar que essa casa aprovou para a Secretaria de Patrimônio. Um sendo usado da Lei Paulo Gustavo e um outro de 2 milhões. Nessa minha andança, eu encontrei vários artistas que ainda não receberam esse valor, Marcelo. Mesmo a gente tendo aprovado aqui, né, eles não receberam esse valor. Então, em nome deles, eu estou colocando isso para que vocês entendam que a gente precisa cobrar. Já que eles pediram, atendemos, né? A gestão pediu, atendemos, a gente precisa cobrar. Principalmente você, viu, Tony? Que eu sei que você é da cultura. Mesmo com a suplementação para a Secretaria de Patrimônio, os artistas ainda não receberam. Não receberam. Então, são essas pautas que eu queria deixar para vocês aqui, para que a gente pense e possamos melhorar em relação a isso, nessas cobranças, que é a nossa atividade principal aqui, de fiscalizar a gestão. Tá bom? Eu gostaria de doar 5 minutos da minha fala para Jojo Guerra. Obrigada a todos. E até depois das eleições, né? E que todos nós sejamos vitoriosos. Já somos, por ter que enfrentar e correr atrás e pedir, porque não está sendo fácil fazer política nos dias de hoje. Então, eu acredito muito que a nossa força já merece ser aplaudida por isso. Próximo orador é o vereador Misael Prestanista. O senhor tem 15 minutos, vereador. Passou para você? Para o senhor? Tá certo, vereador. Sim, é 15 minutos. 7 minutos e meio para Vossa Excelência, vereador. Os outros 7 minutos o senhor passou para quem, vereador? Dispensa. Tem 15 minutos. Ah, tá bom, vereador. Muito obrigado. Próximo orador, vereador Tony Magalhães. Para Jojo Guerra. Próximo orador, o vereador Jojo Guerra, que tem 30 minutos. Tem 5 minutos. Bom dia a todos, a todas. Quero aqui agradecer a Deus por esse momento, mais uma vez. Ser grato a Deus, em primeiro lugar, por esse momento que um dia Ele me concedeu de estar aqui com vocês, senhores vereadoras e vereadores. Um prazer muito grande. E gostei muito de desenvolver esse papel, de representar as pessoas
me esforçando o máximo todos os dias, né? E a gente tem tentado, de alguma forma, ajudar as pessoas. Quero agradecer a minha esposa, a Joseli Guerra, pela paciência, pela tolerância, aos meus filhos, aos meus netos, aos meus irmãos, às minhas irmãs, por ter me esforçado o máximo, em primeiro lugar, para defender o Evangelho de Cristo, que somos cristãos, e em segundo, defender o nome do meu pai, pastor Jair Guerra. Esse nome me pesa muito. Eu fico em terceiro ou em quarto, não tem problema nenhum. Mas, em nome do meu pai, a gente tem se esforçado o máximo. Para tentar fazer para as pessoas. Gente, eu fiz um resumo aqui, já estava no meu coração de fazer esse papel. E eu queria agradecer as pessoas que me toleraram nas ruas, que me abordaram, solicitando, pedindo. Eu, como humilde e simples vereador desta cidade, tão problemática, tão difícil, a gente tem se esforçado o máximo para isso, tanto oposição como situações. Eu quero ressaltar aos senhores e senhoras moradores da cidade de Olinda, que tem uma revelância pelos vereadores, porque ele precisa de um prefeito ou uma prefeita compromissada com ele, porque a gente representamos vocês de alguma forma aqui nessa casa, e às vezes a gente somos desrespeitados, a gente tem feito nosso papel. Então, gente, nessas minhas palavras que eu vou aqui desenvolver algum trabalho do que eu fiz e que eu tentei fazer, e peço humildemente desculpa por não ter feito aquilo que vocês gostariam, mas eu peço a Deus que Deus me ajude, que eu volte a essa casa e a gente retome nosso trabalho, tanto eu quanto os demais companheiros e companheiras, porque esse é o nosso dever. Não é nenhum favor do vereador ao presidente da República. Ele não faz favor para nenhum cidadão brasileiro. Ele faz a obrigação dele, porque no momento que a gente se torna pessoas públicas, a gente são vossos representantes. Então, fica essa minha fala sobre isso. Eu fiz aqui algum rascunho aqui, né, que é muita coisa que veio ao meu coração e minha mente, né. Eu vou ler aqui algumas coisas que eu peço a tolerância também de vocês, né. Agora eu venho aqui nessa plenária para discursar sobre todo o meu trabalho e representatividade que eu fiz nesse meu mandato, no período de 4 anos, representando você e sua família, em várias áreas da nossa cidade, porque é muito difícil quando a gente vai para aquelas situações que temos, né? E essas áreas, ela incorpora a drenagem, a mobilidade, o urbanismo, a educação, a saúde e a segurança. Na drenagem, eu tentei ajudar as pessoas ali em Águas Compridas, em Sapucaia, em Águazinha, em Caixa d'Água, Córrego Abacaxi, Córrego da Bondade, Córrego das Laranjeiras. A gente temos um projeto Mão Amiga, que esse humilde vereador vinha solicitando através de ofícios e requerimentos ao prefeito da cidade de Olinda, e a gente não era atendido. E aí a gente criou esse projeto Mão Amiga, né, com 4 funcionários, com recurso próprio. Com recurso próprio, a gente desenvolver esse trabalho em prol das pessoas. Porque eu me sinto na responsabilidade, Vereador Biai, por favor. Eu me sinto na obrigação discursando. De representar as pessoas. Eu moro numa cidade geograficamente muito difícil, problemática,
Mas a gente sabe que tem as suas dificuldades, tem seus limites, e a gente representa um bairro tão simples e humilde ali em Águas Compridas, e outros bairros circunvizinhos. Antes de eu continuar minha fala, quero passar aqui a mensagem, a fala aqui para o nosso querido e vereador Tony Magalhães. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu escutei atentamente, e como eu faço sempre, o discurso de Vossa Excelência. Mas eu quero dizer para Vossa Excelência que esse discurso de hoje não cabe não, viu? E Vossa Excelência fez um trabalho muito bem feito aqui nessa casa e não vai deixar essa casa não. O povo de Olinda vai dar a Vossa Excelência mais um mandato para representar a sua cidade. Se você tiver com algum pensamento obscuro em cima de você, afaste-se. Você é um cara do bem, você faz o bem para a nossa cidade, você é um dos 17 representantes de nossa cidade, fez seu trabalho aqui, nesses 3 anos e 9 meses que a gente está aqui junto, fez amigos e pode contar aqui com o seu amigo, Tony Magalhães. Você é um excelente parlamentar e a cidade de Olinda não vai dar as costas para quem faz um trabalho brilhante como você fez e vai continuar fazendo. Como eu falei no início, eu costumo escutar os discursos e é uma crítica, mas é uma crítica construtiva. Esse discurso de hoje de Vossa Excelência não cabe pela pessoa que Vossa Excelência é, na sua comunidade, na cidade de Olinda e aqui nessa casa. Viu? Pode ficar certo que a cidade de Olinda vai honrar os trabalhadores, os fiscalizadores que tem nessa casa. Fique tranquilo que Deus está com Vossa Excelência. Amém. Muito obrigado, Tony, pelo carinho, pelo respeito. E a gente são solistas com você. Muito obrigado, meu amigo. Mas é que é muita responsabilidade. Se as pessoas bem soubessem o que é o trabalho de um vereador, que a gente vem para essa casa, né, várias vezes na semana para defender as pessoas. E não, como eu falei aqui, o Tony me surpreendeu, me fez essa surpresa, mas tem um discurso meu, Tony, com muito carinho ao seu respeito aqui, daquilo que eu vou discutir aqui. Mas que o prefeito ou a prefeita que chega lá tenha respeito por essa casa. No momento que a gente vem defender as pessoas, são as mesmas pessoas que voltam no prefeito ou na prefeita. E é preciso ter esse respeito pelos vereadores. Sem olhar como eu fazia meus vídeos, olha, não olhe para Jojo Guerra, olhe para as pessoas que o dia votou no prefeito. Né? Então, a gente fica temeroso, que são dias difíceis, as pessoas têm suas razões, por querer uma política pública direcionada para elas, mas, infelizmente, a gente, como legislativo, somos limitados. A gente, como vereador, aqui está para legislar leis e fiscalizar. Né? E a gente faz esse papel aqui muito bem, tanto oposição como situações que eu vi várias vezes os companheiros defendendo as causas, mas é preciso ter esse respeito. Qualquer prefeito ou qualquer prefeita que sentar naquela cadeira um dia ali. Então, gente, na drenagem a gente representa o bairro de Águas Compridas, Córrego da Bondade, como eu falei, Estrada da Miroeira, Córrego do Abacaxi, Caixa d'Água. Em mobilidade, eu fiquei triste, que eu tentei ajudar de alguma forma nos bairros que a gente representa. Até porque me chamaram em outras situações dos bairros e eu me via limitado de que forma? Que eu vinha discutir aqui na casa e a gente não era atendido. Então, eu deixei a desejar em alguns bairros que me chamaram em questão de mobilidade. Mas eu pontuei aqui, na questão de mobilidade, a Ladeira do Giz, onde eu fiz vídeo, no momento que eu estava fazendo vídeo na Ladeira do Giz, onde as nossas crianças indo para a escola, dividindo o mesmo espaço com máquina, com moto, com carro. É terrível você querer ajudar as pessoas e as pessoas fazendo politicagem, ao invés de fazer políticas públicas para essas pessoas. A Ladeira dos 13, gente, que tem mais de 12 anos, que tem uma barreira que impede a água fluir no seu devido lugar. Esse prefeito que está aí, nesse momento, passou 8 anos e também não fez nada, e a gente representou. A Ladeira do Giz, como eu falei,
a ladeira do Alto Nova Olinda, eu fui obrigado, vereadora Gisele, com recurso próprio, eu pegar a minha equipe, Projeto Mão Amiga, subir a ladeira, fazer os concretos para tampar o buraco. É absurdo. O vereador solicitando o tampa-buraco, que foi suspenso aqui há mais de 8 meses, e eu pontuei isso aqui. Então, eu tive que fazer concretos na mão para tampar o buraco, para que as pessoas não venham a se acidentar. Isso é vergonhoso para a gente como vereadores. Que isso não venha acontecer nessa nova gestão que venha. Em urbanismo, a Rua da Linha que o prefeito um dia me prometeu, antes de eu ser vereador, que ia fazer a drenagem da Rua da Linha por completo, e até hoje aquela água podre dá retorno dentro dos vasos sanitários, dos ralos das casas. Isso me dói, é isso, Tony, que eu fico, a gente andando na cidade, solicitando o voto mais uma vez, a confiança, que eu não peço o voto, eu peço a confiança das pessoas. E a gente tem essa dificuldade, porque as pessoas acham que é o vereador que tem que fazer. Mas, senhor cidadão olindense, você como paga seus impostos, nós também pagamos, nós vereadores. E é obrigação do prefeito ou da prefeita que sentar nessa cadeira de atender os vereadores. Não é favor não, é obrigação sim. E é obrigação da gente representar você da melhor forma. Urbanismo. Me deixa a desejar no urbanismo, no meu bairro, tão humilde, tão simples. No trabalho que foi feito ali em Sapucaí, em Águazinha, teriam 4 áreas de lazer. O prefeito está indo embora e não tem nenhum projeto voltado para o urbanismo, para dar qualidade de vida às pessoas. Porque a gente, como pobre, pessoas simples e humildes, tem o mesmo direito que quem está aqui em Casacaiado ou em Bairro Novo. Os impostos são os sóis. O que eu acho legal na política, senhores vereadores e vereadoras, que ela é feita a justiça. Ela não tem meio termo, ela não tem 2 pesos, 2 medidas, é uma só para todo mundo. E a gente vê nossos irmãos sofrendo as barreiras das escadarias, os lixos, os postos de saúde, a falta de remédio. É muito difícil a gente, como vereador, querer representar essas pessoas e a gente somos julgados porque escolhemos um lado, porque a gente representa as pessoas. Na pavimentação, falando no urbanismo, eu com recurso próprio, gente, eu peço desculpa até pela emoção, a minha família que tanto me ajudou, eu reformei uma arena onde tinha violência, até pessoas foram mortas lá por causa do tráfico, prostituição, crianças vulneráveis. Eu reformei uma arena lá no Alto Cajueiro, hoje é a Arena Jojo Guerra, pela misericórdia de Deus, com recurso próprio, que eu levei esse projeto para dentro da Secretaria de Esporte e não fomos atendidos. Como aconteceu, né? Gente, a minha crítica ao prefeito da cidade, ela é uma crítica construtiva, não é pessoal, é política. E eu jamais vou, como alguns vereadores queriam, outros companheiros, fala mais isso, fala mais aquilo. Não, eu vou falar da política da cidade, que é preciso ser feita. E aí, dentro de urbanismo, né, a gente reformando essa arena, o prefeito agora, faltando, 15 dias para a eleição, depois de 3 vídeos ou mais, lá no Campo do Dolado, onde tem o vosso representante lá, vereadores lá, que representam o prefeito, faltando 15 dias, depois de 8 anos, ele agora está reformando. Eu acho que talvez esteja reformando porque esse simples e humilde vereador Jojo Guerra fez com recurso próprio, com os cartões, que não tinha recurso. Meu recurso era os cartões, para eu poder ganhar tempo. Isso é uma vergonha para essa cidade. Tem um prefeito descompromissado com as periferias e subúrbio. É isso que Jojo Guerra está discutindo aqui. Que não venha acontecer mais uma vez com a vossa administração que chegar aí em cima. Eu tenho uma candidata a prefeita, mas ela sabe que eu venho falando já continuamente que temos muito o que fazer nessa cidade. Então, gente, deixa a gente triste com isso. Na educação, o Jojo Guerra foi visitar uma escola municipal no Alto Nova Olinda, eu fui proibido, senhores vereadores e vereadoras, porque a diretora era conivente com o prefeito.
E tem uma lei nesse município que a gente tem que tirar, que vereadores são proibidos de entrar em escolas municipais e postos de saúde, a não ser que os diretores ou gerentes dos postos autorizem. Veja que isso foi feito lá atrás. Para eu não me confrontar com a diretora, eu vim procurar aqui a secretaria aqui do nosso município, aqui da Câmara, e a gente foi instruído que não podia, só se alguém autorizasse. Na educação, eu fazendo meu papel de fiscalizar, e foi proibido. Por uma pessoa que diz que representa a educação como a diretora da escola, como eu levei o bolo também da secretária de educação, que ela marcou uma agenda comigo e não deixou ninguém para me receber quando teve os protestos lá em Águas Compridas e Alto da Conquista. Mas eu quero dizer aos professores aqui desse município, e tanto eu, não só fui eu não, viu, os senhores professores e vocês que trabalham na Secretaria de Educação, tanto eu quanto os demais, alguns vereadores votaram a favor do aumento de salário de 34%. A gente tentando ajudar vocês de alguma forma. Eu votei a favor. Na saúde, mandei 2 emendas impositivas, como vários vereadores aqui mandaram, que eu não posso deixar de falar dos papéis dos vereadores aqui nessa casa. Eles também fizeram seus papéis, mas não foram reconhecidos por esse prefeito. As emendas impositivas que são dessa casa, que é de direito nosso, e ele tem a obrigação, sim, de atender oposição ou situação. É dever dele, e ele não fez seu papel. Na saúde, mandei a emenda impositiva lá para o Alto Cajueiro, que eu não sou conivente, eu não sou covarde para pegar um ônibus com 20 fichas para atender quase 450 mil moradores da cidade de Olinda. Aí manda um ônibus para os bairros para atender 20 pessoas. Eu mandei emenda positiva para equipamento odontológico lá no Alto Cajueiro. Se eu estiver mentindo, antes que termine aqui a sessão, você pega o carro, vai bater no Alto Cajueiro que está lá encaixotado. Por causa de um simples mofo que está numa sala que não foi tirado. É uma vergonha, senhora presidente, dessa sessão. Eu mandei a mesma emenda impositiva lá para o Alto da Bondade, onde foi desviado esses equipamentos odontológicos também lá do posto de saúde do Alto da Bondade. Então, isso é que deixa a gente triste. Que isso não venha acontecer mais, que a gente possa, aqui nessa casa, situação, oposição, ser respeitado, como a gente como oposição, Vinícius Castelo, parabéns pelo seu trabalho, Vinícius, Adete Silva, o Labanca, né, o Jesuíno, que a gente representava a crítica construtiva em prol das pessoas, e a gente não era respeitado, a gente não era compreendido, que isso não venha acontecer. Gente, eu votei a favor, né, do adicional aos enfermeiros também na saúde. A gente sabe o trabalho. Me arruma um guardanapo. Um momentinho, por favor. Me desculpem devido a essa virose. Então, a gente sabe que o trabalho que essas pessoas fazem, principalmente lá no meu bairro, subirem ladeiras, escadarias. Tem escadaria, gente, lá com mais de 100 degraus. Imagine essas pessoas fazendo seu trabalho. É muito legal quando a gente encontra esse pessoal nas barreiras, nas vielas, né? E não são reconhecidos, né, pelo Poder Executivo. E através desse mesmo projeto que a gente representa as pessoas que moram nas suas barreiras, suas escadarias, né, a gente sabe a dificuldade que tem. Voltando na educação, a gente representa aqui as nossas crianças, adolescentes, jovens, né, aqui da nossa cidade de Olinda. Em um momento fui proibido, como eu falei, né, eu fui proibido de entrar na escola.
mas a gente também teve o cuidado de criar uma lei aqui para proteger as crianças, os jovens, os adolescentes, que com aquelas músicas vulneráveis, aquelas músicas prostituídas, induzindo os nossos jovens fazendo gestos obscenos. Eu trouxe essa lei para cá, porque a gente, como representante da sociedade, a gente tem que observar isso. Tem músicas que não tem condições de as nossas crianças, as nossas adolescentes, fazendo gestos obscenos. Eu botei essa lei para a gente ter esse cuidado com nossas crianças, que faz parte da educação. Eu criei emendas ao projeto de lei orçamentário municipal para priorizar as escadarias e corrimãos. Essa emenda, gente, até hoje, gente, eu não vi o prefeito executar. Ninguém vai morar na escadaria porque quer, porque precisa. Tem uma escadaria lá em Comprida, se eu não me engano, tem uma em Águas Compridas e outra em Sapucaia. É quase 180 degraus e não tem um corrimão. Então, é difícil tanto para os moradores, quanto para o pessoal da saúde que vai visitar essas comunidades. Criei uma lei do combustível, quando a gente via aqueles cartéis aqui, todo mundo consumiu os mesmos preços, coagindo os consumidores da cidade de Olinda, que a gente votou contra, sim, criando essa lei de fechamento de postos de gasolina adulteradas, com seus cartéis e valores de combustível. Essa lei foi nossa aqui no município. Criei a lei, tanto para a nossa igreja, todas as igrejas. Quando falo igreja, eu sou assembleano, mas quando eu falo igreja, eu falo de uma sociedade católica, protestante, e as demais, porque ela faz um trabalho que nenhum poder executivo consegue fazer. Ela é muito importante, que essa casa tenha compreensão de ter um olhar clínico para todas as igrejas evangélicas e católicas, protestantes, porque ela faz um trabalho, gente, de 0 a 800, sem custo algum para o município, para o Estado, tanto o Estado de Pernambuco como o Estado que a gente faz federativo. Então, que a gente criou uma lei essencial, como no momento difícil, de tempos de calamidade pública, ela também nos dá esse apoio. Criei o projeto de lei para criar programa de prevenção ao suicídio e saúde mental, que a gente sabe que nossos adolescentes, nossas crianças estão sendo envolvidas pela internet e redes sociais. E quando o Tony estava discutindo, Tony, já estava no meu coração falar sobre você. Parabéns pela sua lei que você criou aqui no nosso município, no Shopping Pátio, onde acontece aquelas tragédias. E foi através de você, meu irmão, que você criou aquela lei para botar as redes ali no Shopping Pátio e trazer também para dentro do município. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua representatividade, pela vida das pessoas. E a gente tem também implementado nesse serviço de saúde mental que deixa a desejar. Eu acho que a gente, como legislativo, poderia unir as forças aqui em prol de prefeito ou a prefeita que sentar nessa cadeira um dia, e a gente ajudar essa casa a ter um lugar reservado para atender essas pessoas com as suas deficiências mentais, independente que foi desconstruído até pelo Estado de Pernambuco. Mas a gente, como representante do nosso município, cidadãos olindenses, a gente precisaria, sim, de representar essas pessoas, que é muito difícil a gente, quando vê uma mãe já idosa, cuidando daquelas pessoas tão violentas, como tem lá no meu bairro, e a gente fica de mão atada que não sabe a quem recorrer, toma seu remédio e voltam de novo para casa. É muito difícil isso. Criei uma lei do Dia da Reforma do Protestante em Olinda, que é no mês de março, para a pregação do Evangelho de Cristo Nosso Senhor, que é através do Evangelho que a gente consegue salvar vidas, trazer de volta o pai, a mãe, para os seus filhos, tirando eles das drogas, tirando eles das lascivas, da prostituição, e trazendo de volta ao lar, com muito carinho,
dele conduzir sua família. Essa lei é nossa, de Jojo Guerra, aqui nessa casa. Não quero ser vaidoso com isso. Não é do meu feitio. Vocês sabem que a gente tem trabalhado só em lugares difíceis, esquecidos pelo poder público, que a gente se esforça o máximo todos os dias para a gente representar as pessoas. Mas tenho aqui mais de 200 solicitações e ofícios por essa casa, que tanto me recebeu tão bem, hein? E a gente, com as nossas, solicitando à Prefeitura de Olinda pedido de serviço de iluminações, quando todos os vereadores aqui votaram a favor daquela APP, né, da luz de LED, e a gente prevenindo nossos moradores, nossos cidadãos olindenses, né, dando a qualidade de vida, segurança, né, inibindo o tráfego, a violência. Jojo Guerra assinou a favor, sim. Infelizmente, a gente está vendo Operação Tartaruga sobre isso. E já tem algumas lâmpadas de LED que foram acesas no nosso bairro, nas nossas comunidades, e já estão apagadas. Então, é preciso uma fiscalização sobre isso, que eu acredito que é de segunda categoria ou terceira categoria. Então, gente, essas são as minhas solicitações, mas hoje eu recebi uma ligação de um amigo, né, de um parente que faleceu, que eu deixei para tocar nesse assunto por último, que me deixa muito triste, gente. E eu sei que a minha dor, a dor de todos os vereadores, vereadoras daqui dessa cidade, a respeito do cemitério. O cemitério de Beberibe, o cemitério de Guadalupe, pela falta de humanidade desse prefeito. Eu estou falando aqui como pessoa política, não como questão pessoal, política. Porque recursos, graças a Deus, esse município tem. E deveria, sim, ter uma ação em conjunta com essa casa, em prol das pessoas. Essa pessoa perdeu um filho de 24 anos, essa madrugada, um ataque fulminante. E o parente dela pediu a mim que ela não queria enterrar seu filho na cidade de Olinda. Veja que absurdo. Hoje, logo hoje que eu vim discutir isso aqui. Porque ela tem um sentimento, quando ela enterrou o pai dela, a dor foi maior pelo caos que se encontrava o cemitério de Guadalupe. Um cemitério aqui próximo a uma cidade tão importante, da parte alta. Mas eu represento também o cemitério lá de Beberibe, que eu fiz vários vídeos solicitando, pedindo, pelo amor de Deus, que atendesse essas pessoas. Um momento tão difícil, gente. E a gente vê as pessoas ficar amarga pelo descaso, pela falta de humanidade, pela sensibilidade. Que em nome de Jesus, qualquer que sentar mais uma vez nessa cadeira, tenha um olhar clínico direcionado para o cemitério público da cidade de Olinda. De alguma forma parar, tem que parar e ter uma reforma, né, total naquele cemitério. Eu não sei, né, de que forma a gente pode ajudar essas pessoas, mas a gente tem a obrigação de arrumar o meio, através do Estado, da governadora. Vereador, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Obrigado, senhor. Então, a gente está aqui representando esses problemas que tem na nossa cidade. É coisa muito séria, que a gente, vereadores, aqueles que Deus determinar de voltarmos para essa casa, que possamos ser mais compromissados com as pessoas, as quais a gente representa. Então, deixo aqui a minha indignação sobre o cemitério do nosso município, que possamos, em algum momento, essa casa ajudar as pessoas. Então, desde já, agradeço a compreensão de cada um, do meu serviço prestado, daquilo que eu não consegui fazer. Eu peço desculpa, com muito carinho, com muito respeito, e Deus determinando eu voltar para essa casa, eu possa dar continuidade a esse trabalho de representar a você na parte de drenagem, de iluminação, de pavimentação, de urbanismo, na saúde, na educação, no social.
Senhora presidente, muito obrigado pela tolerância, a todos os vereadores e vereadoras que tiveram paciência comigo aqui nessa casa, a todos que me ajudaram, né, que ninguém nasceu sabendo de tudo. A gente chegou aqui, né, com muita humildade, pedindo ajuda, e fui bem recebido pelos companheiros e companheiras. Eu só tenho a agradecer pela vida de cada um, pela vida de vossas famílias. E a toda a direção da secretaria, na pessoa do secretário Júnior Lira, doutora Fátima e as demais, né, daquele que nos traz a água aqui, ao cafezinho, que varre nosso gabinete. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Se Deus permitir, estaremos aqui em 2025 juntos. Amém. Encerrado o livro do orador, eu convoco o primeiro secretário, o secretário-geral, desculpa, para ler o complemento do expediente. Só um minutinho, secretário. Antes do senhor ler, eu quero convocar todos os vereadores que estão aqui na casa para vir para o plenário, porque a gente vai ter uma votação e a gente vai precisar de todos vocês, por favor. Complemento do expediente da 29ª sessão ordinária. Requerimento número 333/2024, autoria do vereador Saulo Holanda, requer a instalação de uma delegacia especializada para atender o público LGBTQIA+, nesta cidade. Requerimento 336/2024, de autoria do vereador Severino Barbosa Biai, requer a pavimentação da rua 32, na quarta etapa do bairro de Rio Doce, em Olinda. Requerimento 337/2024, de autoria do vereador Severino Barbosa Biai, requer a pavimentação da rua da Macaíba, na terceira etapa do bairro de Rio Doce. Requerimento 338/2024, de autoria do vereador Severino Barbosa Biai, requer a pavimentação da rua Joana Norberto de Pessoa, do bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Lido o complemento, presidente. Declaro aberta a ordem do dia da 29ª sessão ordinária. Peço ao secretário-geral, por favor, leia. Precisamos de quórum para a votação do primeiro projeto. Preciso que todos os vereadores que estejam na casa, por favor, venham para o plenário. Vou fazer a verificação do quórum, então. O vereador Tostão, irmão Biá está na casa. Seu Godinho, veja quem está aí fora aí, por favor. Para a gente não ficar... Veja quem está fora aí. Denise está aí, Flávio está aí, Gisele está aí, Misa, Neto não está, Flávio já foi, Jojo, Saulo, 10, falta 2. Quem que tá fora aí?
A gente vai estar esperando que os vereadores estão descendo do gabinete. Vamos esperar eles descerem para poder a gente não deixar de aprovar o título de cidadão da amiga. Pronto. Os outros projetos? Requerimento 332/2024, de autoria do vereador Saulo Holanda. Requer voto de aplausos para o Maracatu Nação Maracambuco. Coloco em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 334/2024, de autoria do vereador Saulo Holanda. Requer voto de aplausos ao senhor Silvestre da Silva Dantas, diretor de Engenharia e Fiscalização de Trânsito do Detran Pernambuco. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Requerimento 335/2024, de autoria do vereador Saulo Holanda. Requer voto de aplausos ao senhor Rafael Albuquerque Botelho, pela supervisão da Unidade de Operação de Trânsito do Detran Pernambuco. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Eu vou dar um intervalozinho de uns 5 minutos para poder a gente aprovar o título de cidadão.
Vamos reiniciar a nossa sessão. Vereadores presentes, vereador Tostão, vereador Irmão Biá, Denise Almeida, Flávio Urquiza, Gisele Tavares, Misael Prestanista, Flávio Nascimento, Jojó Guerra, professor Marcelo, Saulo Holanda, Biai e Tony Magalhães. Com 12 vereadores presentes, reinicio a sessão e peço ao secretário-geral que faça a leitura do projeto sobre a mesa. Projeto de Decreto Legislativo número 25/2024, de autoria da vereadora Gisele Tavares. Concede o título de cidadão de Olinda ao senhor Iago Teixeira Magalhães. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação opina pela constitucionalidade do projeto e a Comissão de Educação e Esportes opina pela aprovação do projeto, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, coloco em discussão. A autora vai discutir. Eu estou sugerindo esse título de cidadão para Iago, porque Iago ele é baiano, chegou aqui e montou o Bar do Amparo, ele é o dono do Bar do Amparo. E eu achei muito interessante a atitude dele quando ele procurou a prefeitura para ficar totalmente legalizado. Então, diferente do que acontece com os outros comerciantes, Iago ele conseguiu ter alvará do bombeiro, alvará de funcionamento e tudo. Além disso, fomentar a cultura naquele espaço, fazendo com que outros comerciantes pudessem também se instalar ali para fazer esse espaço. Fora isso, ele tem um projeto de capacitação, ele está abrindo um novo negócio no Largo do Amparo, onde ele vai capacitar garçons para que possam atender. Ele se queixou quando chegou que não tinha profissionais que pudessem atendê-lo. Então, nesse novo espaço, ele vai dar oportunidade de treinar garçons para que possam atender bem os clientes. Então, eu achei prudente que eu pudesse dar esse título de cidadão para ele, diante de todas as coisas que ele cooperou e ajudou na cidade. Ainda em discussão. Eu gostaria de pedir a compreensão de vocês para que pudessem me ajudar dando esse título para ele. Ainda em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Como se trata de título de cidadão, votação nominal. Votação nominal do projeto de decreto legislativo número 25/2024. Vereador Tostão de Olinda. Favorável. Vereador Irmão Biá. Favorável. Vereadora Denise Almeida. Vereador Felipe Nascimento, ausência justificada. Vereador Flávio Urquiza. Favorável. Vereadora Gisele Tavares. Favorável. Vereador Misael Prestanista. Favorável. Vereador Neto Beira Rio, ausência justificada. Vereador Flávio Nascimento. Favorável. Vereador Jojó Guerra. Favorável. Vereadora Dete Silva, ausência justificada. Vereador Professor Marcelo. Favorável. Vereador Ricardo Souza, ausência justificada. Vereador Saulo Holanda. Favorável. Vereador Severino Barbosa Biai. Favorável. Vereador Tony Magalhães. Favorável. Vereador Vinícius Castelo, ausência justificada. Senhor presidente, é aprovado por 12 votos. Com 12 votos favoráveis, foi aprovado o título de cidadão. Então, encerra essa sessão, deixando a mensagem a todos os vereadores da Casa Bernardo Vieira de Mello, que daqui a 12 dias, se eu não me engano, vamos ter as eleições. Para a gente é a reeleição, para muitos é a eleição, mas desejar uma boa sorte e coração do vereador aqui, Saulo Holanda. Que Deus abençoe a cada um de vocês nas suas eleições. Que Deus esteja no controle de tudo e eu sei que Ele
já está no controle de tudo. Uma boa sorte a todos e encerra essa sessão e convoca a próxima para o dia 8/10, no horário regimental. Obrigado a todos e fiquem com Deus.